válido? Boa noite a todos. Boa noite ao público presente, ao público de casa. Vamos lá, que essa aqui para mim é novo, para presidir a sessão, né, gente? Vamos lá. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública com a finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes ações e sugestões acerca do projeto de lei 34/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. LDO, e do projeto de lei número 36 de 2022, que estima a receita fixa e fixa a despesa do município de Serrana para o exercício de 2023 e da outras providências. É a LOA. Agendada para o dia 29 de novembro de 2022, às 18 horas. Passo a palavra para a doutora Carol. Doutora Carol é a nossa procuradora aqui da Câmara, onde ela vai fazer para nós uma explanação da LOA e da LDO. Lembrando ao nosso público de casa que hoje é a nossa segunda sessão, segunda audiência pública, segunda e última, onde vamos abordar a pauta da LDO e da LOA, onde o nosso público de casa podem opinar até sexta-feira, dia 2/12, que é a última data. Vamos entender um pouco o que é a LOA e a LDO. E aí, depois, no decorrer da nossa explanação, a gente vai dando sugestões de como o público pode participar e opinar em relação a isso. Doutora Carol, boa noite. Passo a palavra. Boa noite, Andréia. Obrigada a todos. Eu vou fazer uma explanação geral sobre a LDO e sobre a LOA. Bom, a LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Então, ela estabelece metas e prioridades para o próximo exercício. Ela prevê despesas de capitais, são aquelas obras, construções que são de grande monta, que serão realizadas no próximo exercício. Ela orienta também a elaboração da lei orçamentária. E, nesse gancho, vem a LOA. A LOA, o que ela estabelece? As despesas e também as receitas para o exercício de 2023. Então, em cada secretaria, em cada órgão, em cada administração indireta do município, ela prevê o orçamento. Esses projetos já chegaram aqui no município, aqui na Câmara. Eles foram votados em primeira votação. Aí se abre um prazo de 2 sessões ordinárias para recebimento de emendas. Essas emendas podem ser emendas impositivas, que correspondem a 1,2 da receita líquida corrente do exercício anterior. Então, os vereadores podem, com essa dotação, indicarem destinação de verba. E o prefeito ele é obrigado a cumprir essas destinações. Fora isso, a população também pode indicar para os vereadores outros tipos de emendas, que são as emendas modificativas, supretivas, aditivas, só que ressalvado nesse caso que não é obrigatório o cumprimento dessas emendas, porque o orçamento é uma previsão orçamentária. O prefeito ele pode depois modificar essa lei, tanto por meio de decreto como projeto de lei também. Essa lei também, tanto a LDO como a LOA, eles podem receber emendas dos vereadores. Até o presente momento, a Comissão de Finanças e Orçamento já fez emendas, né, para adequação desses projetos, adequações formais, principalmente para limitar a abertura de crédito especial por meio de decreto. Então, a Prefeitura vai ter que mandar mais projetos de lei para alterar esse orçamento e não fazer diretamente por decreto. E também foi prevista uma renúncia de receita de ITBI para poder conceder isenção para imóveis de interesse social no município, no valor de R$100 mil. Também, em relação agora à LOA, foi previsto R$2 milhões para a construção de uma creche no bairro Morada do Sol.
Outra emenda é a destinação de R$ 1 milhão para a construção de uma alça de acesso em ponto estratégico da rodovia Abrão à sede, ligando diretamente à Rua Amazonas. E a última emenda já elaborada aqui pelos vereadores são R$ 100 mil destinado à implantação de placas e totens com a identificação de ruas, bairros e praças. Então, como a Andréia ressaltou aqui, os munícipes podem, sim, darem sugestões de emendas para os vereadores até sexta-feira, para que eles possam elaborar essas emendas e depois votá-las na próxima sessão, que será na terça-feira. Obrigada. Passo a palavra para a Andréia. Doutora, obrigada. Quero tirar uma dúvida para o nosso público de casa, inclusive. Por exemplo, explica melhor, a hora que você fala, só para o nosso público poder entender, a hora que você fala da renúncia de receita no valor de R$ 100 mil do ITBI. Sim. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem um anexo que ela prevê se o município vai ter alguma renúncia de receita no exercício seguinte. Então, a gente está colocando essa renúncia, então, o município não vai poder cobrar R$ 100 mil de ITBI, mas ele tem que conceder essa isenção para imóveis de interesse social no município. Perfeito. Como ele vai fazer isso? Depois ele vai ter que disciplinar por meio de lei. Entendi. Então, na verdade, R$ 100 mil é para esse propósito, desde que seja de interesse social. Isso, de interesse social. Os loteamentos de interesses sociais, os terrenos de interesses sociais, então, conseguem ter essa isenção. Isso, aí depois o município tem que disciplinar por meio de lei como que vai ser feita essa isenção para esses imóveis de interesse social. Tá. Agora vamos entender uma coisa em relação às emendas. Nós já tivemos a emenda em relação ao ITBI, a construção da creche, em relação à construção a colocação dos totens e a alça de ligação, que é sempre uma sugestão. É uma emenda, na verdade, vem a ser uma sugestão que o legislativo dá para o executivo para que possa acatar, né? Lembrando ao público de casa que não dá para ser obrigatório, que dá para o prefeito trabalhar para ver onde ele consegue trabalhar o orçamento, é isso? Isso, essas emendas não são impositivas, Perfeito. São emendas modificativas. Perfeito. Suponhamos, vamos considerar, o público de casa vai entender o que eu estou querendo dizer. Hoje, nós temos na cidade, se eu não me engano, no bairro todo, em média, 16 bombas d'água. Na hora que uma bomba, por exemplo, queima, que ela dá problema, às vezes, isso faz dias que não ocorre, mas quando está na época de calor, as bombas d'água sofrem muita pressão, e o que acontece? Às vezes, devido à pressão, a bomba vem queimar, a representante não tem a bomba para nos disponibilizar no tempo certo, às vezes tem população que sofre aí 1 semana, 2 semanas, 15 a 20 dias com a falta d'água. Então, é um colapso total, um desespero total, um bairro fica desguarnecido, tentando dar apoio para outro, e para a administração em si também é um transtorno. Então, por exemplo, nessas emendas que a gente está se referindo, que dá para a gente colocar, nós conseguiríamos colocar em emenda, na parte do orçamento da infraestrutura, como sugestão, a compra o recurso. Hoje em dia, nós temos, em média, o valor de uma bomba d'água, ela custa R$ 60 mil. Então, se nós temos hoje na cidade, em média, 16 bombas d'água, se nós tivéssemos, antigamente acontecia isso, em umas 4 gestões anteriores, nós tínhamos bomba reserva. Então, quando acontecia esse tipo de problema, tinha uma outra para dar guarnição, até que a outra ia ser consertada. Então, se a gente considerar que a gente teria uma reserva aí de pelo menos 3 bombas d'água, 60 mil cada bomba, se a gente tiver pelo menos R$ 180 mil de reserva de compra de 3 bombas, pelo qual, dando problema uma, vai dar suporte até que outra seja consertada, isso é possível, para não acontecer no futuro bem próximo, na verdade, porque ano que vem, a hora que chegar o calor e a utilização dessas bombas, dessas águas em excesso, e vindo a bomba ser utilizada com muita força, muita pressão, isso certamente vai acontecer. Você acredita que a gente consegue fazer já uma previsão para isso? Sim, André, é possível a gente fazer uma emenda destinando uma dotação justamente para a compra dessas bombas d'água. Perfeito. Lembrando que sempre que os vereadores fazem uma emenda aumentando uma despesa, tem que diminuir a despesa de outro lugar. Sim. Tá bom? Na mesma secretaria, a gente tira de uma coisa, no caso. Uhum. Desculpa até te cortar, por exemplo, esse ano nós tivemos aí superávit
na administração. Com várias vezes que nós fizemos a suplementação, na verdade, aliás, não é suplementação o nome, né? Autorização do superávit para ser gasto com outras coisas, inclusive. Então, nós podemos ter essa projeção, sim. Isso acontece. Por exemplo, vamos supor que lá ano que vem aconteça esse superávit. Mesmo que ele venha tirar de alguma coisa da própria secretaria, ele pode cobrir depois com o superávit que vier a acontecer. Sim, se tiver um superávit, ele pode utilizar tanto por meio de decreto, por meio de abertura de crédito, para cobrir o que ele deixou. Ou um projeto de lei, né, de abertura de crédito suplementar ou especial. Então, se tiver esse superávit, ele pode suplementar o orçamento dessas duas formas. Perfeito. E, para isso, eu, na condição de legislativo, eu já consigo deixar com você, mediante ao público que está nos assistindo, mais ou menos essa fala já pré-montada, para nós alinharmos tudo isso? Sim, a gente pode elaborar essa emenda. Perfeito. Então, só para explicar para o nosso público de casa, que nós vamos estar aqui, juntamente com o nosso jurídico, com a nossa equipe de apoio, já elaborando essa estimativa para que o executivo faça essa possível programação no ano que vem, porque o verão está aí, a água vai ser usada realmente como sempre foi, e todo ano está acontecendo a mesma coisa. Pelo menos 2 vezes no ano acontece isso, e quem sofre é a população. Então, na verdade, o que acontece? Acaba sendo uma falta de planejamento, né? Então, a gente planejando agora, a gente não sofre depois. A gente está mexendo no óbvio, né? Em coisas que a gente já sabe que vai acontecer, e isso é fato. É isso. Então, doutora, para o público presente que nos acompanha, eu vou dar uma sugestão. Se eu estiver errada, você me corrige. Claro. Isso aqui foi só um detalhe que eu estou colocando com ela sobre departamentos e secretarias. É apenas uma sugestão do que a gente acompanha no dia a dia. Porém, vamos supor, vocês que estão em casa, se vocês pensam assim, bom, de repente aquele recurso, não teria como aplicar um pouco mais de recurso X, por exemplo. No ano passado, nós fomos procurados pelo Conselho da Mulher, nós fomos procurados por várias ONGs que queriam apoio de algumas outras formas em algumas áreas, e esse ano, na verdade, a gente acabou não tendo aí o contato com ninguém. Então, não precisa falar diretamente com a gente. O que vocês achar que, de repente, seria interessante, que seria de bom grado vocês opinarem, olha, de repente o orçamento do município pode ser utilizado em X coisas da cidade. Não precisa ficar achando que, de repente, é um assunto banal. Tudo pode ser colocado, manda para a gente e-mail, no próprio Facebook da Câmara. No canal que vocês estão nos assistindo, tem todos os meios de comunicação, e coloque as suas sugestões, coloque os seus argumentos, o porquê e o que de repente seria válido. Juntamente com a nossa equipe de apoio, que é o nosso departamento, a nossa secretaria jurídica e todo o corpo técnico aqui, vão chegar num bom senso de conseguir dar um retorno em relação à pauta. É isso, doutora? É isso mesmo, Andréia. Perfeito. Estamos à disposição da população e de vocês. Perfeito. Então, acho que dentro disso, tudo que a gente deveria ser colocado em relação à LOA e à LDO, em números a gente não vai colocar de novo, porque a gente já colocou na outra audiência. Caso vocês tenham qualquer dúvida, já vai estar disponível no site da Câmara, sim, né, doutora? Todos os números que, de repente, vocês vierem a querer levantar, por exemplo, por secretarias, o que está sendo colocado, tanto da LOA como da LDO, em relação às secretarias. E, de repente, se a gente colocar aqui para vocês agora, como a gente não tem o telão, não vai ficar muito claro, mas está disponível no site da Câmara, no Facebook, nos canais aí de comunicação da Câmara Municipal, e, dentro disso, estamos aguardando a sugestão de vocês, estamos sempre à disposição. É isso? Certinho, Andréia, muito obrigada. Não tendo mais nada, não tendo mais interessados em discutir e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, a presente audiência pública. Uma boa noite ao público que nos acompanha.